sentar. Bom dia a todos! Bom dia! Então, como muitos de vocês sabem, nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos durante um longo período. Então é muito interessante porque nós podemos permanecer muito tempo estudando um livro da Bíblia. E nós estamos somente no capítulo 10, depois de longos meses. Mas nós estamos aprendendo coisas profundas. Hoje seria o dia do capítulo 10 de Atos. Mas durante a semana, orando, pensando e buscando entender de Deus o que Ele queria nos ensinar, eu acredito que não é exatamente Atos 10 que ele pretende nos ensinar nessa manhã. Mas tem uma pregação pronta sobre Atos 10, porque de última hora Deus mudou tudo. Então eu quero muito dizer a todos vocês que quem se interessar em saber sobre o estudo de Atos 10, pode falar comigo que eu passo para você depois. O estudo de Atos 10 é sobre experiências versus salvação. Esse é o tema da aula que foi preparada, mas que não vai ser pregada. Então se vocês quiserem saber sobre essa pregação, falem comigo que eu mando individualmente para vocês. Amém? Mas, então eu comecei a refletir sobre o que Deus queria que nós estudássemos, que nós pensássemos e refletíssemos nessa manhã. E comecei a lembrar sobre o meu período de graduação. Lembro que eu fiz a universidade lá na capital e eu morava perto da universidade. Mas para quem já foi na capital vai me entender. Mesmo quando é perto, não é perto. Mesmo quando é perto, é longe. Então eu morava perto da universidade, mas ainda assim levava pelo menos meia hora andando, talvez 20 minutos de bicicleta. E para quem não sabe, os universitários das universidades públicas, eles têm cartões para andar com alguns ônibus específicos de graça. Então toda manhã eu ficava muito tentado a ir até o ônibus, pegar o ônibus, ainda que era muito perto, e ir com o ônibus. E aí, sei lá, eu me dava alguma desculpa, eu vou ficar lendo no ônibus, quando na verdade não. Mas eu ia até o local do ônibus, e muitas vezes, e sendo sincero, sendo aberto, na maioria delas não ia com o tempo muito sobrando, ia com o tempo apertado. E diversas vezes aconteceu de chegar, e por ser de graça o ônibus lotava muito assim, as pessoas ficavam esponja assim, comprimidas. E chegava, o ônibus estava saindo com um grupo de pessoas muito apertado, e em breve ia chegar outro para levar um novo grupo de pessoas. Mas por estar com o horário apertado, eu não podia esperar tanto, né? E o que acontecia era que a cada minuto que passava, mais preocupado eu ficava para que o próximo ônibus chegasse. Mas não só mais preocupado eu ficava, com menos fé de que ia chegar. Não é assim? Quando você está atrasado, ou quando você está esperando um ônibus e ele não chega no horário que você queria, depois daquele horário, parece que ele nunca mais vai chegar. E assim somos nós, né? É interessante entender a relação da fé com o tempo. E esse é o assunto que nós vamos estudar nessa manhã. O título da nossa aula é A Fé e o Tempo. A fé e o tempo. A Bíblia mostra muito sobre como a fé está condicionada ao tempo por meio de vários personagens bíblicos e por meio de várias situações. Mas para mim um dos mais marcantes vem através de Abraão. Eu queria convidar todos vocês a irem comigo em Gênesis capítulo 18. Estão comigo? Sim, vamos ver. Gênesis 18. A gente vai começar a ler a partir do versículo 8, mas antes eu preciso explicar que no capítulo 18, a Bíblia fala que Abraão, ele estava na sua tenda, no momento mais quente do dia, então talvez você se identifique um pouco, e ele ergueu os olhos e viu 3 homens, que depois, na mesma passagem, também são prescritos como se fossem o próprio Deus. E tem passagens na Bíblia em que 2 coisas são ditas de forma diferente, mas significam a mesma coisa. Então 3 homens aqui eram a representação de Deus para Abraão. O que Abraão faz? Ele quer dar o melhor para esses homens. Ele leva eles até a sua casa e ele prepara o melhor para recebê-los. Vamos ler o versículo 8.
Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Que implica, Abraão estava um pouco, talvez impaciente, inquieto, com expectativas do que eles iriam dizer. Sem dúvida, ele não estava confortável. Versículo 9: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. E Sara teve medo, por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Aqui a gente vê a primeira vez em que Deus, ele dá a promessa. Deus já tinha dado muitas promessas a Abraão, mas aqui ele dá a promessa do filho pessoal dele com Sara. Ele tinha outros filhos com outras mulheres, o que não cumpria exatamente a promessa de Deus ainda, mas agora uma nova promessa estava sendo dada. Imagina, Sara era de idade avançada, a Bíblia fala. Fala que Abraão era idoso. Eu não sei o que era considerado idoso naquela época, mas com certeza implicava que o período fértil dos dois já era bem passado. Como Abraão e Sara estavam se sentindo à medida que o tempo passava, especialmente em relação a essa área? Sabe, quando o tempo passa a respeito de coisas que devem ou você espera que aconteçam na sua vida, existem duas formas principais de como reagir ou de como pensar. Com o tempo passando, uma das formas, uma da fé que você pode ter é a desesperança. A desesperança e a pressão negativa. E eventualmente até uma amargura com Deus. Deus, isso não aconteceu até agora, portanto, era para acontecer já, porque eu queria que tivesse acontecido, não aconteceu, então não aconteceu, eu vou ficar mal com você, e também não vai acontecer no futuro. Você acaba não tendo fé nem pelo futuro. A outra possibilidade é ficar alegre, contente e cheio de expectativa, porque a cada dia que passa, existe mais chance de hoje ser o dia em que a promessa vai ser cumprida, amém? Amém. Então, hoje, o nosso único ponto é: quanto mais o tempo passa, mais fé. Quanto mais o tempo passa, mais fé. Vamos a Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 1. A Bíblia fala: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara não teria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Uau! Que a Bíblia diz aqui que a promessa dada em Gênesis 18 se cumpriu. Uau! E o que mais me chama a atenção é o versículo 2, a Bíblia fala: Sara engravidou e deu um filho a Abraão na época fixada por Deus. Na época fixada por Deus, para que a promessa acontecesse. Sabe, quando você tem fé e o tempo passa, sua fé aumenta.
porque agora está mais perto de acontecer. Se você crê na promessa, e você crê no que fala o versículo 2, existe uma época fixada, então, com um outro dia menos, com um outro dia menos, com um outro dia menos, existe mais e mais chance de hoje ser o dia da promessa. Amém. Bom. De certo ponto de vista, se você tem fé, o tempo passar, é só lógica ter mais fé ainda. Porque os dias passaram, não foram naqueles dias, hoje tem mais chance de ser o dia. Abraão e Sara não foram até aqui exemplos de fé. Tão pouco de fé conforme o tempo passava. Mas Abraão aprendeu com os milagres que Deus fez na vida dele e aprendeu a ter fé com o tempo passando. Olha Gênesis 22, para mim é uma das passagens mais impressionantes. Vamos lá, Pedro. Estão aí, estão vivos? Sim. Gênesis 22, versículo 1. A Bíblia fala: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus lhe havia indicado. O que acontece aqui? A Bíblia fala que Deus pede a Abraão sacrificar o filho que ele esperou 100 anos. Sério, isso é muito loucura. O que a Bíblia fala no versículo 3? Na manhã seguinte, Abraão obedece. E o que acontece quando Abraão começa a obedecer? O tempo começa a passar. O tempo começa a passar. E tem um limite para esse tempo passar. Qual é o limite? É o limite em que ele de fato sacrificaria o filho. A Bíblia fala que ele vai até o local indicado. No versículo 4 fala: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E eu imagino Abraão levando seu filho, levando seus servos e levando a ordem de Deus: mata o seu filho, sacrifica o seu filho. Versículo 5: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha o coração de Abraão. Ele fala: voltaremos. O que Abraão acreditava? Abraão acreditava que Isaque ia voltar com ele. O que Abraão acreditava? Abraão acreditava que Deus ia prover. Alguma maneira. Quando? Não importa, o tempo pode passar. Eu vou continuar a acreditar. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Uau! E sabe, eu acho que essa pergunta de Isaque para Abraão simula muito o que nós sentimos quando o tempo passa. Simula muito o que nós sentimos. Uma dor no peito. Porque eu acho que Isaque estava perguntando aquilo, Abraão tinha que dar uma resposta para ele porque era o filho, porque era o pai, mas ele não sabia a resposta também. Na verdade ele sabia a resposta teórica, mas acho que seria bem desencorajador falar para Isaque. E eu acho que muitas vezes nas nossas vidas nós podemos sentir assim: o tempo está passando e a vida traz perguntas. Onde está o que você esperava conquistar naquele ano? Onde está a posição que você esperava ter nesse momento? Onde está os alvos que você esperava ter alcançado? E você pensa: eu não sei responder. Não sei responder. E é bem provável que talvez não aconteça. Mas é inspiradora a forma como Abraão responde ao filho. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Uau! Aqui
eu vejo, com o tempo passando, a fé de Abraão aumentando. A fé de Abraão aumentando. E percebe, com o tempo, as condições não se tornam melhores. As condições com o tempo não se tornaram melhores para Abraão. Primeiro ele estava indo em direção ao monte, então, calma, o sacrifício está cada vez mais próximo. Depois, ele deixou os servos para trás. Eu já estou com meu filho sozinho, agora o sacrifício está cada vez mais perto. Agora meu filho está me questionando sobre o que vai acontecer, agora o sacrifício está cada vez mais perto. E uma das cenas que eu mal consigo entender como aconteceu, amarrar o próprio filho. Talvez ele explicou para Isaac, senta aqui, deita aqui, deixa eu amarrar você. Uau! O tempo estava matando, podia matar a fé de Abraão. Agora que eu já amarrei, ou então ele poderia pensar, nossa, agora que eu já amarrei, agora que eu já contei toda essa história, nem vale a pena se Deus envia outro caminho, outra oportunidade. Ele já sabe que vai ser morto. Então quando ele pega a faca, uau! O tempo está lutando contra a fé de Abraão. Mas presta atenção, se nós entendemos bem o que fala Gênesis 21, versículo 2, que existe uma época fixada por Deus para as promessas dele. Se nós entendemos bem o que Abraão falou, e se ele falou pela boca de Deus, que Deus proveria, no momento em que ele pegou a faca, foi o momento de mais fé. Porque naqueles poucos segundos, talvez minutos, entre a faca estar na mão dele e entrar em Isaac, era um momento final, em que ou Deus fazia, ou Deus fazia. Do ponto de vista lógico, para alguém que crê, o momento da faca era o momento de mais fé. Por quê? Porque se Deus não faz agora, Deus não faz nunca. E Deus vai fazer, porque eu creio em Deus. Deus vai salvar Isaac. E eu acredito que era essa fé que Abraão tinha. A Bíblia fala que ele ficou zero movido, zero mexido, zero sem fé, que Deus iria prover. E o que acontece? No último momento, Deus provê, amém? Amém. A Bíblia fala no versículo 11, que o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá, amém? Amém. Eu acho incrível a história de Isaac e Abraão, porque ele aprendeu a lição de Gênesis 18, ele aprendeu a lição de Gênesis 21. Ele era incrédulo, ele tinha problemas com fé, mas depois que Deus fez coisas na vida dele, ele começou a ter fé. E sério, ele foi provado feio aqui. Imagina, o tempo passou, e dentre as duas respostas que nós podemos ter, do que fazer com a nossa fé quando o tempo passa, Abraão escolheu aumentar as expectativas, ter fé, aumentar a fé, ficar alegre. Então o que eu quero inspirar cada um de nós essa manhã, que biblicamente, quanto mais o tempo passa, se nós cremos que a promessa de Deus é fixada, o que acontece? Mais fé nós temos. Sabe, talvez você planejou coisas para janeiro. Um dos seus sonhos para janeiro é dar fruto. E você pensou, hoje é o 1º de janeiro, estou cheio de fé, vou dar fruto. E você pensa, 16 de janeiro, o tempo passou, não vai acontecer mais. Mas, biblicamente, o tempo de Deus é fixado, a época é fixada, Deus quer te usar. Enquanto a janeiro, não só tem esperança, a esperança é ainda maior. Eu acredito que hoje, 16 de janeiro, tem mais chance de nós cumprirmos, de Deus cumprir o que Ele nos prometeu, do que em 1º de janeiro. Não só isso, hoje, no fim do culto,
Eu quero sair com mais fé do que eu cheguei. Porque quanto tempo passa, mais fé. Depois de um tempo, existe mais chance. Agora existe mais chance. Uma passagem que me inspira muito está lá em Marcos 9, versículo 1. Vamos lá comigo. Vamos lá, David. Então, eu tinha falta de fé quando eu ia para a universidade de manhã, de que o ônibus ia chegar, mas se você parar para pensar, era lógico que quanto mais o tempo passava, mais perto estava do ônibus chegar, não mais longe. A nossa falta de fé não é lógica, ela vem fruto de emoções. Marcos 9, versículo 1. A Bíblia fala: e lhes disse, garanto que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus, vindo com poder. Uau! Que Jesus está falando a esses homens aqui? Ele está dizendo, dentro desse grupo de pessoas, o reino de Deus vai vir na vida de pelo menos algum de vocês ainda. Não todos podem morrer antes do reino de Deus vir. E eu penso na fé com o tempo passando. Eu penso ser um dos homens que estavam ouvindo essa história, vendo os meses passarem, vendo talvez anos passarem, vendo um amigo que estava com ele ouvindo essa mensagem de Jesus talvez falecer. E para pensar logicamente, um homem faleceu, outro homem faleceu. Qual a promessa de Jesus? Alguém tem que estar vivo ainda para que o reino venha. Muitos morreram. O cerco está se fechando, você não pensa, ok, então não vai se cumprir. Não, o que você pensa? Nossa, estou sobrando só eu, acho que eu vou ver o reino de Deus vindo com poder. Que legal que o tempo está passando, eu vou ser esse homem, eu vou ser essa mulher, eu vou ser essa pessoa. Você não pensa, outro está morrendo, outro está morrendo, todos estão morrendo, o tempo está passando, não vai acontecer. Não, vai acontecer com quem? Comigo, porque a promessa de Deus é fixada. E eu imagino que a cada dia, cada semana, sabe, talvez a cada falecimento, ainda que eles ficassem tristes pelos falecimentos, mas a expectativa deles aumentava. Por quê? Porque a promessa ainda estava em pé, a promessa não tinha acabado, ele estava vivo, ainda era possível. Lucas 24, versículo 49. Vamos lá, David. Lucas 24, versículo 49, a Bíblia fala: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lembra com que viria o reino de Deus? Com poder. Jesus está alertando os discípulos aqui, de que eles iam ficar na cidade, por quê? Porque em breve eles seriam revestidos de poder do alto. Uau! Eu imagino, a expectativa estava aumentando, agora Jesus falou, a expectativa aumenta ainda mais, vai acontecer! Com o tempo a fé está aumentando. Atos capítulo 1. Vamos, Luiz. Atos capítulo 1, depois do seu sofrimento, versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. O reino de Deus é um tema extensivamente discutido no Novo Testamento. E eu quero muito inspirar cada um de vocês a entender bem sobre o que é o reino de Deus, a entender objetivamente sobre o que é o reino de Deus. Porque não é por motivo aleatório que Jesus fala tanto sobre isso, não é por motivo aleatório que 40 dias depois da sua ressurreição, ele falou a respeito do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uau! Agora, depois do tempo passar, depois desses homens crerem, aumentarem a expectativa deles, depois Jesus dá um outro aviso. Agora ele não só fala que está prestes a chegar, ele diz que faltam dias. Uou! Imagina para aqueles homens que antes não tinham nenhuma medida de tempo para o sonho deles se cumprir. Agora sabem que vai acontecer dentro de dias. É muito inspirador ver que o reino de Deus viria depois com a vinda do Espírito Santo. E outro tema muito importante para nós atentarmos é o fato de que o batismo com o Espírito Santo só acontece em 2 locais da Bíblia. E não é dito na Bíblia como um mandamento. É dito como uma promessa que se cumpre em 2 momentos pontuais. Atos 2 e Atos 10. Então nós precisamos estudar bem profundamente o batismo com o Espírito Santo, para compreender que não necessariamente isso se aplica às seguintes gerações e gerações da igreja. Mas qual o ponto? O ponto é que o reino de Deus viria com poder em alguns dias, e ele chega no capítulo 2. Quanto mais o tempo passa, mais fé. Família, aqui eu quero inspirar vocês. Talvez o tempo tenha passado muito para vocês. Muito tempo tem passado, muito tempo tem acontecido. E talvez o que tenha acontecido tenha sido o oposto do que com Abraão enquanto ia sacrificar Isaac. Sua fé tem diminuído. E o que eu quero desafiar cada um de nós? Quero desafiar cada um de nós a acreditar mais hoje do que nós acreditamos ontem. A acreditar mais amanhã do que você acredita hoje. Acreditar mais no domingo que vem do que você tem acreditado hoje. Porque quanto mais o tempo passa, mais fé nós temos. Se você tem um alvo para janeiro, eu quero te inspirar. Hoje existe muito mais chance bíblica. E nós temos que ter muito mais fé do que nós tivemos no começo de janeiro. Se você tem pensado, não consigo mudar, não mudei em 2021, não mudei no meu primeiro ano na fé, não mudei no segundo ano na fé, amém! Esse é o ano. Hoje é o dia para tomar uma decisão. Quanto mais tempo, mais fé. Vocês estão comigo, família? Sim. E assim, à medida que nós entendemos que o tempo, ele passa e deve nos trazer mais fé, nós vamos ver Deus provendo. É isso que fala lá em Gênesis 22. Deus proveu. Quando? Quando o tempo passa e você continua a crer. Quando o tempo passa e você não para. Não para esperar Deus fazer com o tempo parado. Pensa bem, Abraão poderia muito bem, no dia seguinte do pedido dele de sacrificar Isaac, sentar e começar a orar: Deus, por favor, provê. E quando começasse a haver visão de provisão, quando começasse a haver carneiro ou uma ordem nova, ok, agora eu vou caminhar em direção ao monte. Agora sim, agora Deus vai prover. Não, ele caminhou enquanto cria. O tempo passou, os motivos para crer não aumentaram, mas a fé aumentou. Assim nós somos como discípulos. Com o tempo, para o mundo, a fé diminui, mas conosco e para nós, a fé aumenta. E a fé aumenta de quê? Conforme o tempo passa, talvez mais experiente você fica, a fé aumenta também de chegar nos céus. A fé aumenta de terminar a batalha fiel. E então, poder se encontrar com Deus nos céus. Família, eu quero encher vocês de fé hoje. Espero que vocês estejam com fé agora no final da pregação, mas no final do culto, o tempo vai ter passado e que você tenha ainda mais fé. Amém. No fim das nossas vidas, que nós sejamos explosões de fé para glorificar o nome de Deus e para Ele seja toda a glória. Amém.